De um lado a noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar, aí no seu trabalho, você que está nos ouvindo pela rádio, pela 102,9, você que está nos assistindo pelo YouTube, pela nossa página aí no Facebook, tem nos acompanhado também pelo site da rádio, www.radioaindatempo.com. Agradecer a você pela sua audiência, agradecer a Deus pela sua vida, você está aqui com a gente conversar mais uma vez nesta manhã maravilhosa, a conversarmos, falarmos um pouco do Evangelho, refletirmos sobre a palavra de Deus, que é muito importante a gente estar refletindo, meditando na palavra de Deus. É uma importância muito grande quando a gente começa a meditar na palavra de Deus. Começamos a pensar, a sentar com os amigos e a gente conversar sobre o Evangelho. E aí nisso a gente tirar lições para o nosso dia a dia, de como a gente vai passar, como a gente deve enfrentar, né? E a gente às vezes se perde aqui no horário, termina o programa, e a gente fica debatendo, conversando, e é muito bom isso. A gente vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo um com o outro. Ninguém é detentor de todo o conhecimento, e nós temos a consciência disso, a gente conversa, a gente troca ideias acerca do Evangelho, à luz do Evangelho. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que está aí nos assistindo, que Deus te abençoe, que Deus possa estar te fortalecendo, te dando paz, que é muito importante a gente ter uma vida em paz, viver em paz e harmonia. Importante. Então você, lá no link de descrição, lá no canal do YouTube, você vai ver lá todos os contatos para você poder participar, acessar o nosso conteúdo, nosso site, o site da rádio, nosso canal do YouTube. Lá tem muita coisa, já tem bastante material para você estar assistindo. E a gente está preparando também aqui, com muito carinho, com muito esforço de todos, né, da gente colocar outros conteúdos lá no blog, né, do Ministério Pregai, né? No Ministério Ainda Há Tempo, perdão. No Ministério Ainda Há Tempo. Lá do Ministério Ainda Há Tempo, você vai estar acessando nosso conteúdo, e a gente vai colocar lá textos. Eu estou preparando vários textos, inclusive vai estar disponível também um livro virtual que eu estou escrevendo, falando sobre vários pontos. Eu não estou aqui, o livro não vai falar de comentários acerca do
dos livros do Evangelho. Não é isso. É apenas pensamentos que eu vou estar escrevendo. Já estou terminando. São 10 capítulos e cada capítulo um tema. São 10 temas. E ali a gente vai estar compartilhando ideias, pensamentos acerca desses temas e utilizando, claro, textos bíblicos, né, para ter uma base, mas a gente vai estar apenas conversando. São conversas sobre 10 temas que estão lá transcritas, estão sendo transcrevidas, vamos dizer assim, para a gente poder conversar, para a gente conversar sobre o Evangelho. Então é muito importante isso. Então você pode participar do nosso programa aqui, agora às 9 da manhã, e tem também às 11 da noite, às 11 da noite, trazendo também o Evangelho, trazendo a palavra de Deus, a gente conversando sobre o Evangelho, que é importante. É muito importante a gente conversar, ter essa conversa e bate-papo. É importantíssimo isso. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem essa conversa, esse bate-papo, que é muito importante. Aqui eu vou tomando a aguinha. Porque o frio em mim surge um efeito que eu fico com a boca seca, secando a boca, os lábios. O frio faz isso. Bom, e o tema é sobre a questão dessa cegueira. Trata disso. Trata dessa incapacidade de enxergar. A nossa incapacidade de enxergar o espiritual. Não estou falando aqui de visagens, não. Estou falando aqui de visões. Ver espírito. Não estou falando isso. E aí a gente vai em João. Mais uma vez, a gente vai no livro de João. No capítulo 9. Aí do verso 35 ao 41, eu vou ler com você. Se você puder acompanhar, é bom, mas se você não puder também, não tem problema. Eu vou ler, faço questão, tenho total prazer em ler para você. É um prazer para mim ler para você. E aqui eu vou ler aqui rapidinho. João, capítulo 9, do verso 35 ao 41, que trata justamente dessa cegueira espiritual. Jesus falando lá com os religiosos, com os mestres. E isso era uma constante, né, com Jesus. Sempre ele estava ali, chocando-se com as doutrinas, né, com os teólogos daquele tempo, os sábios daquele tempo, os mestres, os teólogos daquele tempo, os religiosos, os líderes. E ali ele representava uma religião. Ali eles representavam justamente a religião, a questão do credo, do entendimento, da moral daquele tempo, o que era moral religiosamente, segundo a religiosidade. E Jesus Cristo, ali ele era imoral, porque ele batia de frente com aquilo que era tido como moralidade, como espiritual, como religiosidade, religião. E Jesus o tempo todo bateu de frente com esse povo. E até hoje, quando você pega o Evangelho, você bate de frente. Se você pegar o Evangelho e ler o Evangelho, você vai ver que não tem nada a ver com o que nós enxergamos hoje na religião. O que vemos na religião, na religiosidade, no trato, da forma de ser, dos
Ontem eu falei sobre a questão dos rituais, do ritual, né, da liturgia em si, a gente falando sobre isso ontem à noite. E hoje a gente está falando, continuando de certa forma o assunto, agora a gente está tratando justamente dessa incapacidade nossa de enxergar, você entende? De compreender, de ter a sensibilidade de perceber a questão do espiritual, que transcende, que extrapola todo o entendimento humano, a capacidade humana de perceber o que está ao seu redor. Porque, na verdade, nós, eu, você, nós somos muito limitados. Muito limitados. Então, daí a necessidade da fé. Porque a nossa limitação de perceber, a nossa limitação sensorial de perceber as coisas, então nos limita a sentir esse ambiente espiritual que nos envolve. Daí a necessidade, aí é que entra a fé. A fé. Porque justamente onde nós cremos, onde nós temos a nossa, é onde surge a convicção, é pela fé. A convicção pela fé. É você crer, ter a certeza de algo em que você não pode ter contato, você não tateia, não tem tato, você não consegue apalpar. Não é algo que você enxerga, não é algo que você confirma através dos nossos sensores. É fé. É no que está por vir. É a convicção do que está, no que está por vir. E aí, isso, nesse contexto, aí quando a gente lê aqui João, capítulo 9, do verso 35 ao 41, é interessante aqui. Aí diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado. E quando o encontrou, perguntou, isso expulsado lá, rapaz. Aí diz assim, crê tu no Filho do Homem? Jesus perguntando. Aí perguntou o homem, quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim do que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Você está entendendo aqui? Ele está tratando da questão da cegueira espiritual, da questão da própria religião, da religiosidade, que são os que dizem que veem, são os que dizem que compreendem, são os que dizem que são as autoridades, são os que veem, os que constatam, os que percebem, os que têm a noção. É justamente para isso aqui. Então Jesus fala aqui, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, ou não veem porque não enxergam mesmo, ou porque não veem porque dizem que esses não veem, não enxergam. Os que não veem, vejam, de fato. Constatem, tenham um contato, percebam, sintam. E os que veem se tornem cegos. Veja só essa questão. Vamos analisar isso aqui. Essa é justamente
a questão, como trata o texto aqui de cegueira espiritual, está lá na cabeça, cegueira espiritual. Trata disso. A cegueira espiritual. A religiosidade, quando você segue aqui o texto, que eu vou seguir junto com você, diz assim, alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Disse Jesus no verso 41, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece vosso pecado. Os religiosos dessa época aqui, eles se achavam os detentores, os suprassumos, os representantes de Deus aqui na Terra. Eles tinham a autorização, a procuração para falar e para responder por Deus. Olha aonde chegamos aqui. E nessa época, e nos dias de hoje é a mesma coisa. Nos dias de hoje os líderes, ditos líderes religiosos, aqui não estou atacando ninguém, tá? Mas os religiosos, detentores, eles se colocam como representantes de Deus aqui na Terra. Com a representação de fato de Deus, a voz de Deus, são os procuradores de Deus. Aonde a palavra nos ensina que não é assim. A palavra de Deus nos ensina que todos nós, eu, você, todos nós, somos templo, somos o templo. Temos agora livre acesso para estabelecer um relacionamento com Deus. O que precisa é você crer. Crer que ao dobrar o teu joelho, ao você fechar os teus olhos, você chegar no seu canto reservado, no seu momento reservado, e falar, e abrir o teu coração para Deus, Ele vai te ouvir. Você não precisa de mediadores e nem intermediários. Você pode estabelecer nesse aspecto de relacionamento com Deus, você não precisa. Jesus Cristo, Ele é a ponte. Quando eu aceito, eu recebo Jesus em minha vida, essa ponte ela é restabelecida. Eu aceito esta ponte. Eu aceito utilizar-me desta ponte, usufruir-me desta ponte para reatar esse acesso, esse contato. É me reconectar com Deus. E essa reconexão, ela é possível através de Jesus Cristo. E quando eu compreendo isso, essa cegueira espiritual, ela começa a perder o seu efeito, a deixar de existir. Porque justamente a religiosidade, a religião, todo esse esquema montado que se utiliza da palavra de Deus para manter-se, nada mais é do que o provedor, o provocador, o causador desta cegueira.
Daí você vai nesta cegueira espiritual, você tem um vasto catálogo de exemplares. Vai passar por doutrinas teológicas, vai passar por as doutrinas que nós conhecemos, humanas, de todo tipo, de todo jeito que a gente já... Os esquemas, os esboços teológicos. Aí você entra pela questão da predestinação, teologia da prosperidade, o próprio positivismo, que eu venho falando sobre isso, positivismo. Tem um vídeo lá no canal falando sobre positivismo, você pode ir lá, procura lá, vai estar lá. Então são essas coisas que fazem com que essa cegueira ela venha a ser acentuada, venha a ser agravada cada vez mais, a gente deixe de perceber justamente aquilo que Deus tem proposto. Deus quer que você viva bem, Deus quer que você viva em paz com você mesmo, com Ele, com você mesmo e com os outros. Quer que você esteja em paz. Ontem, no vídeo, eu falei essa questão do fardo, do jugo, da aspereza do jugo e do peso do fardo que é colocado sobre as pessoas. Coisas desnecessárias que é acrescentada sobre essas pessoas, e as pessoas vivem uma vida miserável. Não estou falando da questão material, não, eu estou falando da questão do próprio ser, da dignidade, dessa paz que termina faltando, porque é oprimida por aqueles que deveriam justamente serem instrumentos para que esse jugo suave e esse fardo leve fosse possível, e não dificultando, acrescentando. Cadê a liberdade? Eu estou falando, há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade de Cristo é totalmente diferente da libertinagem. A libertinagem é onde o camarada ele faz tudo e ele não respeita nada. Isso é libertinagem. A liberdade é aquilo tudo que você pode fazer considerando o direito do outro. E a libertinagem é você fazer tudo desrespeitando e desconsiderando o direito do outro. Isso é libertinagem. Há uma diferença muito grande sobre isso. Há um abismo que separa essas duas coisas. Libertinagem de liberdade. Então é importante que a gente compreenda isso. E essa compreensão ela é possível quando esta cegueira espiritual ela é anulada. E é anulada quando você conhece a Cristo através do Evangelho. Quando você conhece Jesus Cristo segundo o Evangelho, essa cegueira espiritual ela não tem efeito sobre você. A religiosidade, a religião, ela não tem domínio sobre você, porque são essas coisas que acorrentam. São essas coisas que aprisionam mentes, vidas, e impedem, e elas concorrem no sentido de impedir justamente do indivíduo usufruir da liberdade em Cristo. Porque elas estão com um jugo austero, áspero, e um fardo mais pesado do que quando ele estava sem conhecer Jesus. Agora imagine essa situação. E isso ocorre por conta dessa cegueira espiritual ao qual Jesus Cristo fala aqui.
Jesus Cristo, ó, eu vim, aqui no verso 39, João 8, verso 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Ou seja, aqueles que são espirituais são os que veem. Espirituais não, os religiosos são os que veem. Os religiosos, os suprassumos da religião, que não tem nada a ver com Jesus. Estes são os que dizem que veem. Nós vemos, nós entendemos, nós enxergamos, nós estudamos, nós sabemos. Este é aos quais Jesus se refere. Estes são os que dizem que veem. E aí Jesus diz assim, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, quando há exposição do evangelho, aqueles que dizem que veem, que enxergam, na verdade são os verdadeiros cegos. Porque se eles enxergassem de fato, eles compreenderiam que essa religiosidade esboçada, rascunhada, imposta para aqueles que eles julgam não enxergarem, estaria nula. Porque, na verdade, ela é nula. A religiosidade, ela é nula. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo propõe. Jesus nos propõe uma liberdade total. E volto a lembrar aqui, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Como eu já falei aqui agora. A liberdade, você usufrui dela, respeitando o próximo. A libertinagem, você usufrui e usurpa o direito do outro, ou seja, você desrespeita o direito do outro. A tua liberdade termina desrespeitando o direito do outro, a liberdade do outro. Isso é libertinagem. E Jesus Cristo aqui fala de liberdade. É tirar as correntes de tudo aquilo que nos aprisiona e termina deturpando esse entendimento. E aí nos torna cegos. Quando a gente não compreende isso, ficamos cegos espirituais. Viramos cegos espirituais, aos quais Jesus trata aqui no texto. É isso. Então, quando você conhece Jesus, quando você aceita, não é entender, é aceitar. Aceitar os ensinamentos que estão aqui no Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita isso como método prático na tua vida, você está entendendo? Quando você entende isso, você se torna livre. Você não vai mais sofrer com o jugo e nem com o fardo que os homens, que os religiosos impõem como carga. Verdadeiramente sereis livres. Livre. Eu me torno um discípulo de Jesus. Um imitador de Jesus Cristo. Eu vou pegar o Evangelho, vou ler com todo carinho, com todo amor, com o desejo de gravar isso em meu coração e de buscar viver este Evangelho em minha vida todos os dias. E isso se reflete justamente quando eu entendo o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e quando eu compreendo também o que significa amar ao próximo como a mim mesmo. Quando eu entendo isso, eu começo a realmente ser livre e viver uma vida livre.
onde eu não julgo ninguém, onde eu não acuso ninguém, onde eu estou sempre pronto a estender a mão e não pronto a jogar uma pedra. É uma diferença muito grande. Há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade está presa tão somente à religião. E é o que o homem entenda como de tal assunto. Mas a espiritualidade, ela está diretamente ligada com Deus. Porque é estar em espírito, viver em espírito. Onde a palavra fala que Deus, ele sai em busca, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele não está falando que busca adoradores que estejam dentro de uma igreja. Ele não fala que busca pessoas que estão vivendo debaixo de um dogma ou de uma espécie de religião ou dentro de uma denominação. Deus não fala sobre isso. Ele fala que busca adoradores que o adorem em espírito. Primeiro ponto, em espírito. Trata de espiritualidade. A Bíblia fala que nós devemos buscar andar em espírito. E o que isso significa? Espiritualidade. E essa espiritualidade é justamente esta relação com Deus. O Espírito de Deus está no controle. É isso aqui. No controle da minha vida. É nisso aqui. E quando você entende isso, ou quando você confia nisto aqui, você de fato é livre. Você não está preso a nada. E você entende que basta Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Quando você entende isso aqui, você entende que Jesus Cristo é suficiente. Eu não preciso mais de nada. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso fazer nenhum protocolo. Eu não preciso obedecer nenhum ritual. Eu não preciso atender nenhuma liturgia. Eu não preciso seguir nenhum ensinamento teológico. Nenhum esquema teológico. Porque eu estou livre disso. Eu entendo que eu preciso só de Jesus Cristo. E a palavra dele, ou seja, o ensinamento que ele deixou aqui registrado nos evangelhos, é o suficiente. Basta eu crer, confiar, obedecer, seguir. É isso aqui. É isso aqui. O evangelho é simples. Nós é que complicamos as coisas. O homem tem a mania de acrescentar as coisas. Isso aqui não está bom, vou fazer isso assim. Vou acrescentar, sempre acrescentando. E isso é um desastre. E nós vemos o que nós estamos produzindo são pessoas cegas espiritualmente. Eu estou falando cego não é porque não conhece, não. Estou falando cego porque conhece. Mas aplica de forma errada. Dá mau testemunho. Pinta miséria. É isso aqui. Então é importante que a gente se busque Jesus, que ande, busque andar em direção a Cristo. E andar em direção a Cristo é justamente ser um imitador de Cristo. Isso é andar em direção. É você cada dia buscando fazer, agir, pensar, considerar tudo aquilo que Jesus Cristo deixa bastante explícito nos evangelhos. É isso aqui. Quanto mais
eu trago isso e gravo no meu coração, quanto mais eu trago isso de forma prática para a minha vida, mais eu estou caminhando em direção a Cristo. Caminhar em direção a Cristo não é a frequência minha dentro da igreja. Não. É fazer aquilo que Jesus coloca como regra, como modelo. Onde o próprio Jesus Cristo é o modelo. Não precisa escatologia. Eu não preciso fazer uma análise da tipologia. Não preciso fazer nada disso. É tempo perdido, é bobagem. O que eu preciso é ler as Escrituras e gravar o máximo que eu puder em meu coração. Isso significa viver o máximo que eu puder, colocar em prática o máximo que eu puder para poder viver este evangelho e para poder realmente ser considerado como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus Cristo, como aquele que busca, que entende quem é Jesus e se submete a ele. E está encerrado a conversa. Está encerrada a conversa. O resto, isso aí é perca de tempo. É falar besteira, falar palavras ao vento, é encher linguiça. Não está fazendo nada. Está se enganando e enganando os outros, o que é o pior. Então é importante a gente observe isso. E que a gente possa buscar humildemente viver os propósitos de Deus. Humildemente no sentido de aceitar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos obedientes. Esses são os propósitos de Deus, que nós obedeçamos a Ele, que nós servamos a Ele, que nós busquemos dar bom testemunho perante os homens e perante Ele. E no final disso tudo, recebermos de presente, não é por merecimento, recebemos de presente, pela graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, receberemos a salvação estando em Cristo, e Cristo em nós. E isso é submeter, significa, exige a se submeter justamente à vontade de Deus das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esse vídeo, vai lá, se inscreva no canal, ajude o nosso canal tem pouca gente inscrita. Se inscreva no canal, ajude a gente, compartilhe este vídeo e outros. Se você assistir o nosso canal, outros vídeos, lá tem vários temas. Você assista. E se o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, você vai lá e compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que a gente possa levar esse evangelho assim. Esse evangelho que você está vendo aqui, conversado, de forma simples, pura, para que outras pessoas também venham ouvir e venham refletir. E pela graça, misericórdia infinita de Deus, venham também querer viver este evangelho, querer viver esse evangelho. Ter essa experiência de viver o evangelho. É assim que você vai contribuir. É compartilhando. Faça isso. Eu peço isso para você fazer. Se Deus assim permitir, estaremos às 11 da noite, às 9 da manhã e às 11 da noite aqui na rádio Ainda Há Tempo. Nosso ministério Ainda Há Tempo. Nas redes sociais, estaremos lá. Estaremos aqui também. Se Deus assim permitir, nos conceder
nos presentear com mais uma oportunidade de falar de sua palavra. Estaremos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de forma tremenda, que você tenha um dia maravilhoso, abençoado debaixo da presença de Deus. Que Ele te dê sabedoria, discernimento, te dê segurança, derrame sobre a sua vida e toda a sua família bênçãos incontáveis, saúde, paz, harmonia, livramentos. Que Deus te abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.